Bom, pessoal, hoje é dia 10 de agosto, né? Fazer aqui a análise de mais um diário de trade, né? Análise de mais um pregão. É um dia, assim, bem tranquilo para o dólar, mas como a gente já pode notar aqui pro índice padrão, quebra-conta de iniciante, né? Não de iniciante não, né? E tem iniciante que é disciplinado. Quebra-conta de quem quer fazer giro louco, né? Região entre a 200 e a 400, meu amigo. Os 5 minutos aqui, pancadaria, né? O dólar ontem, né? Eu falei. Ah, não gravei. Enfim, o dólar também ontem ficou brigando nessa região, né? Entre um 200 e um 400. Mas ele já abriu com gap de baixa, perdendo 61 dia anterior. Né? Vamos analisar aqui com calma. Ó, na minha tela, tipo semanal, esse branco, tipo desse último movimento de alta para vir buscar uma possível correção nessa região de fundo. Por quê? Ele tá no range, no retângulo. Vendo o preço tá brigando nessas extremidades. Falhou o rompimento para cima, veio. E agora falhou o rompimento para baixo. Beleza? E essa região, desde ontem, que eu queria, né? Gostaria que o mercado viesse testar essa região. Ontem não teve força suficiente, né? Retração de 61.8 macro. Que 61.8 é esse? Todo esse último movimento de baixa. Certo? E desde o início da semana eu quero, né? Estava na expectativa do mercado de buscar essa região. Para ver como ele iria se comportar. Viram? Tem também esse fio em púrpura aqui, ó. Roxo. Que é desse último movimento de alta. Ontem, o pregão, a mínima do pregão foi praticamente na retração de 7.640 desse movimento de alta. Né? Então, tinha uma expectativa de talvez, né, dar uma continuidade desse movimento e um testar essa máxima mais uma vez. Né? Porém, hoje, o dólar já abriu com um gap de baixa. Certo? Abriu com um gap de baixa, deixou o primeiro candle um doji praticamente, né? Uma indefinição, né? Uma indefinição. Ficou preso dentro desse candle, né? O candle seguinte foi até um candle bem interessante assim, o comprador, né? Porém, todas as médias estavam descendentes. Estavam na cara de uma retração de 61.8, ó, coisa linda, certo? E não pensei em compra, certo? No primeiro momento, quando ele deu essa pancada aqui, pensei, né? Até pensei em colocar uma ordem aqui de venda, só porque assim para buscar essa mínima do dia anterior. Pagaria aqui praticamente um para um. Tem uma notícia de 9,5, não achei tão relevante assim, não achei tão interessante. Olha esse fio, tá só poluindo na tela aqui, certo? Então o que eu fiz? Eu esperei, né, um pullback. Daria para tentar aqui com certeza. Aqui nos 2 minutos é uma falha de continuação, certo? Acionando aqui. Setup desenvolveu alto, né? Ele corrigiu até desde sua abertura aqui, ele corrigiu 50% do Fibogap, né? Não sei se seria um fabuloso 4, né? A barra não foi tão interessante, mas a abertura sim. Olhando agora o olhamento das médias, pode se caracterizar como fabuloso 4. Enfim, então, qual foi a operação que eu fiz? Nessa venda aqui, não peguei, chegou a pagar bem, ó. Antes da notícia, chegou a pagar praticamente 10 pontos, certo? Mas eu fiz uma venda na perca desse candle de definição. Por quê? Na minha visão, o mercado, claro, tendência de baixo no macro, né, abriu com gap de baixo e já entrou pressão vendedora, né? Muita gente poderia pensar em comprar nessa região, a retração do 1.8 e tal. Só que, além do fluxo vendedor forte, a gente tem uma notícia. E uma VWAP mensal abaixo. Então, minha venda foi para os 2 minutos. Venda clássica aqui. Operei a notícia, literalmente. Ó, operei a notícia. Vendi na perca dessa barra 15. Com stop de 5 pontos. Stop de 5 pontos aqui, ó. Em cima desse topinho. O mercado veio em linha reta 19 pontos, né? 19 pontos, eu saí aqui com 10 pontinhos. Saí aqui. Eu não esperei a barra dos dois fechar. Depois, analisando aqui agora, eu vejo que eu poderia ter esperado essa barra dos dois fechar. Mas eu tinha uma expectativa que o mercado fosse brigar um pouco mais nessa VWAP mensal. Mas olhando agora, né, após o pregão, essa VWAP está totalmente flat. Totalmente flat, né? Então, se ela tivesse talvez uma inclinação superior,
ficaria mais interessante para usar ela como alvo. Beleza? Então depois eu saí do mercado, né? Uma operaçãozinha bem rápida, né? Não fiz nada aqui em cima. Ó, como mencionei, tá vendo aqui o micro pivôzinho de baixo? Tá vendo? Ficou claro para mim. Mas não acho interessante contar a notícia, né? Pagou bem e quem vendeu aqui segurou a notícia, pegou 30 pontos praticamente. Depois, o mercado deixa um padrãozinho bem interessante aqui. Ele monta, né, uma estrutura de continuação do movimento. Ele vem buscar a média de 9 dos 5 minutos mais a média de 20 dos 5 minutos. E se a gente pegar o movimento do dia, o mercado vem buscar a retração de 61.8. Olha que coisa linda, né? Deu até para pegar aqui pelos 2 minutos um trade de retorno às médias, né? Como a gente sabe, notícia não gera tendência, né? Porém, o mercado, a tendência é de baixa. Chegando próximo a essa minha região, né? Entrou uma pressão compradora e deixou essa barra ignorada. A compra aqui, né, seria bem agressiva por conta dessa barra aqui. O mercado ainda estava processando as informações, a notícia, certo? Mas no rompimento desse giftzinho aqui, ou até nessa própria barra elefante, ó, um stop de 5 pontos, o mercado chegou a pagar 12, né? 12 pontos para um risco de 5. Então foi bem interessante. Pelos dois, né, aquele pullback que ele fez na média de 9, deixou esse padrãozinho de 1, 2, 3 aqui nos 2 minutos na retração de 61.8. Então, uma venda clara, certo? Uma venda clara. Se eu não tivesse operado a notícia, eu certamente teria feito essa venda. Certo? Essa compra, para mim, muito agressiva após essa barra, mesmo com esse baita pavio, poderia ser, na minha opinião, apenas um pullback de pós-rompimento dessa VWAP mensal, por ele estar flat, né? Enfim, pelo 2 tivemos uma entrada com stop menor nessas regiões, e pelo 5, quando ele anulou essa barra número 9, caracterizou a entrada de venda. Para projeções, caso ativasse, né, esse pivô, eu iria trabalhar com essa projeção, sempre sabendo da possibilidade do mercado frear nessa minha região em vermelho, beleza? Então o mercado com stop aqui pelo 5 de 10 pontos chegou a pagar 28 pontos e meio, beleza? Depois o mercado vem, não consegue romper nessa região, né? Volta, agora sim, vem testar a média móvel de 20, não consegue fechar acima da VWAP, deixa um padrãozinho, né, um gatilhozinho aqui, um cheiro cadente, mais 1, 2, 3 de venda. Pelo 5 mesmo, stop parado de 4 pontos, o mercado aí sim consegue romper o suporte do dia e vir buscar alvo aqui, 6 pontos. Beleza? Essa barra 23 pelos 2 minutos foi um pullback de pós-rompimento desse suportezinho, né? Para um risco aqui de 4 pontos, o mercado chegou a pagar, ó, 10 pontos, né? Tendo paciência e sabendo filtrar, falou, hoje foi sensacional, né? Agora, aqui que entra para mim o fato mais interessante do dia. Por quê? Vou pegar aqui a máxima com a mínima. O mercado chega na retração de 50 macro nessa minha região de suporte, né? Então, como a gente viu, o dólar fez um falso rompimento dessa região de resistência e veio testar essa região de suporte e se caracterizou também como um falso rompimento. Por quê? Porque ele fez um fundo arredondado. Ó, consegue enxergar aqui, né? Então ele testa uma vez, tenta uma vez, não consegue, volta, a média bem próximo, tenta mais uma vez, não consegue. Então que já tentou romper 3 vezes. A primeira ele veio esticado, faz uma correção simples, volta, faz uma correção até a 20, uma correção um pouco mais profunda em relação às médias, e não consegue nem violar essa mínima. Então a gente já vê claramente que os vendedores estão perdendo a força. Se a gente for no IFR, não olhei ainda, vamos ver se tem alguma divergência. Ó, uma divergência clara. Olha esse fundinho aqui. Olha esse fundo mais baixo. Mas no IFR tá fazendo o quê? Um fundo mais baixo, né? E aí o mercado, né, deixa uma barra forte quando ele consegue fechar acima dessa 20. Porém, para o meu operacional tem um IPC nessa 50. Agora, quando ele consegue romper essa média de 50 e faz esse padrãozinho de bandeira, ficaria bem interessante pegar nesse rompimento. A gente pode ver tem um aumento crescente aqui, né? Óbvio que crescente. A gente pode ver um aumento no volume conforme o mercado vai se desenvolvendo acima das médias, beleza? Então, no meu operacional, uma entrada bem interessante seria quando ele rompesse 50. No fato aqui dessa
64. Só que poderíamos, né, seria interessante trabalhar com a parcial nessa região da VWAP, né? Mas não me senti confortável aqui, tem muitos travas para o preço, retrações do dia, tranquilo. Espero o mercado romper a VWAP, né, que aqui é onde está o preço médio de quem está comprado segurando a operação perdedora e de quem está vendido, né, que certamente realizou parcialmente uma boa quantidade de contratos nessa região. Então, quando ele rompe essa VWAP, faz um pullback pós-rompimento, a gente já tem um alinhamento perfeito das médias. Claro, um negócio desse, na hora que eu estava no gráfico, eu entrava com 2 pés, né? Porque eu sei que as médias estão alinhadas e fazendo pós-rompimento, seria um setup VWAP. Setup VWAP com as médias alinhadas. Compraria no rompimento desde 2 dias. Tem medo amanhã, stop de 5 pontos. Mercado, alvo dessa operação 61.8, ou quiser segurar mesmo, buscar 200. Não tem outra região, né, independente de projeção para se buscar. Caso, né, se caracterizasse como uma volta em V, romper esse 61.8 e de buscar o máximo do dia. Mas para mim o mais interessante nessa compra seria o alvo na retração do 61.8 ou na média móvel do 100. Se ainda aqui você não se sentiu confiante, né, achou que estava esticado, queria um pullback na 20, o mercado vem, rompe a VWAP mensal, fica brigando na faixa de gás entre a retração de 61.8 e 50% do dia, né, abaixo da retração de 61.8 macro. O mercado corrige em forma de retângulo, né, uma correção, uma bandeirinha até a média de 20. Não deixou um candle tão interessante pelo 5, né, mais vezes correção e rompeu o máximo. Aí deixa um gift do rompimento com stop de 1,5, né, isso é surreal, e entregou mais 22 pontos para cima. Certo? Então, tecnicamente falando, um dia bem tranquilo para o dólar, né? Quem esperou os movimentos, mesmo inseguro, conseguiu pegar boas oportunidades se criou coragem para clicar. Isso é óbvio, né? E o mercado finalizou o pregão, né? Formalizando, né, essa volta em V. Para amanhã, se a gente for olhar o cenário macro, vamos olhar o diário aqui. Não vou nem olhar o 60, vamos olhar o diário especificamente. Olha quem veio buscar aqui. A 9 não chegou na 20. Seria mais interessante que ele chegasse na 20, né? E a média de 50 ainda continua descendente. Então aqui ele montou um pivô de alta, acionou na abertura quando ele abriu com gap, frustrou o movimento e agora veio buscar essa mínima, que nada mais é do que a retração de 50 desse último movimento de baixa, né? Por isso que eu mencionei, se ele vier buscar essa região aqui, essa média de 20, aí sim pode criar força para vir buscar essa região dos 5 mil, né, dos reais, né? Pelo fechamento desse candle, tá sensacional para ele vir brigar nessa região de máximos amanhã. Mas como a gente também pode observar, o dólar já está lateral, né? Já são aqui 6 pregões brigando nessa mesma região, brigando dentro desse candle aqui 148. Tranquilo? Então para amanhã, como já mencionei, coloquei a retração desse movimento, estava na região de suporte. Caso queira dar continuidade desse movimento, né, a gente vai buscar essa região de máximos aqui, que ele andou praticamente 60 pontos hoje, não é mais nada não, 30 pontos para cima, né? Mas enfim, o dólar está lateral, beleza? O índice eu não fiz nada, olhei e também não quis fazer nada, né? Desse último movimento de alta da terça-feira, terça, quarta, hoje, é isso. Da terça-feira, o mercado corrigiu ontem até a retração de 7.040 desse movimento. Expectativa, caso queira continuar o movimento altista, né, onda 1, 2 e uma terceira onda de impulsão rompendo essa máxima, né, ficaria bem interessante para a gente buscar essa VWAP mensal. Porém, contudo, o mercado abriu com gap alto, né, possivelmente na intenção de dar continuidade, mas tínhamos uma média de 400 totalmente descendente para segurar, né, para servir como uma trava para os preços. O dia de hoje no índice vai trabalhar extremos, né? E como você pode saber no início do pregão o mercado vai trabalhar extremos? Vamos lá. Regiões. Faixa de gás desse último movimento, faixa de gás desse último movimento macro, faixa de gap entre uma 200 e uma 400,
O mercado deixa um baita candle gatilho, rejeita aonde? Fundo semanal, volta, faz um fundinho mais alto, vem, não consegue testar máximo, volta, faz o fundo mais baixo. Lateral. Ou você coloca uma zona de exclusão e não faz operações aqui dentro, ou você faz scalps, né? Fazendo o que? Comprando aqui embaixo no fundo e vendendo aqui em cima, né? E essa barra 24 talvez tenha trollado muita gente, mas essa barra 19 deixou um baita gatilho, né? Viu buscar 200 mais uma vez aqui na região dessa média de 50. Se a gente for olhar aqui no outro lado, eu veio buscar essa média de 34, né? E pelos 2 minutos, vamos aqui pelos 2 minutos. Ó, pelos 2 minutos veio buscar uma média de 400. Olha que interessante, tem uma 400 por baixo dos dois e um 400 em cima dos 5, né? Bem interessante, é uma região da média de 72 aqui nos 2 minutos também, né? Então já chegando no mercado lateral a 200 flat, não seria errado pegar uma compra nesse candle 19. Porém, quem esperou uma quebra de estrutura, né, não quero fazer nada aqui, o mercado rompeu para cima, né? 80% dos rompimentos falham em lateralidades. Não é uma estatística que eu fiz, né, mas sim que alguém fez. E é um axioma, né? Não é um axioma porque pode ser provado, mas a gente tem como verdade. Então, o mercado vem, faz um falso rompimento, e a gente espera que, após fazer esse falso rompimento, ele venha brigar nessas regiões de suporte mais uma vez. Então, o mercado passa o dia praticamente inteiro brigando para romper essa 200. Só que enquanto ele está brigando aqui, a gente tem o que? Uma média móvel de 50 cortando os preços, passando para cima da média de 20 e a 9 passando para baixo. Então a gente de forma sutil tem um realinhamento das médias, né? E o mercado vem brigando, vem brigando, vem brigando e consegue perder a mínima do dia, trabalhar acima, perdão, abaixo da média móvel de 200. Mais um candle gatilho interessante de fato na ponta vendedora foi essa barra retomada aqui no final do pregão, né? Nesse meio, padrão técnico e tal, essa barra 19, essa barra 9, ficou bem interessante, porém não daria para alongar essas operações, certo? Talvez essa barra 32 também ficou bem interessante, mas caso a gente quisesse uma confirmação que ele ia perder essa região, a gente tem esse baita engolfo de baixo aqui, com stop acima da VWAP, para a gente ficar protegido. Não seria ideal porque a gente está vendendo a expectativa de um pré-rompimento dessa região de suporte. O ideal seja um pullback depois, seria um pullback de pós-rompimento. Um stop aqui, ó, acima da VWAP de 235 pontos, e o mercado veio buscar antes do fechamento do pregão 400 pontos, e no quem segurou mesmo andou quase 1000 pontos, né? Para amanhã, sincero com vocês aqui, ó, tá brigando na faixa de gás desse outro movimento. Corrigiu, não conseguiu dar continuidade, agora veio buscar a mínima de ontem, certo? Vou colocar o fio dessa região, porque é uma região importante, né? Eu gosto de trabalhar com o fio do dia, né? Caso o mercado, o mais interessante para mim mesmo seria se ele viesse buscar essa mínima semanal, para aí sim, ó, como foi aqui, aí sim, trocar uma polaridade e vir talvez buscar os 117 mil. O Ibov continua, né, brigando nessas regiões. Ontem eu fiz esse desenho, né? Caso ele quisesse vir trocar uma polaridade nessa região dos 119 mil, para aí sim conseguir perder essas 50, ficaria bem mais interessante. Porém, hoje ele foi fazer um pullback na média móvel exponencial de 9 períodos. Lembrando que o Ibov também está trabalhando dentro da região de lateralidade, né? Lateralidade mais ampla aqui no candle, nos candles diários, beleza? Se a gente for olhar o semanal, a gente for olhar o semanal, se a gente for olhar o semanal, mensal, o Ibov também, né, está brigando numa região de resistência, né? Pode se caracterizar como falso rompimento? Até o momento, sim. No momento, sim.
Porém, depende, né, de como ele vai reagir caso venha corrigir nessas regiões. Tá esticado para romper. A gente tem uma divergência clara no Ibovespa no semanal. Ó. A gente tem um topo mais alto e tem um topo mais baixo que no IFR. Beleza? Porém, em relação aos outros topos, né, esses topos anteriores, a gente sim tem um topo mais alto do que os demais. Né? Porém, a curto prazo, a gente tem uma divergência de alta aqui no IFR. Beleza? Então, minha expectativa para amanhã. A expectativa para amanhã é que o índice fique brigando nessa região, mas caso que ele não seria errado, não seria uma coisa atípica, se ele viesse tentar buscar essa mínima de suporte aqui no 116.700, beleza? Porém, caso continue a abrir dessa forma, né, fica inviável a gente fazer qualquer coisa no índice. Lembrando que as médias estão alinhadas, né? Todas as médias estão alinhadas. Dependendo da sua região de abertura, a gente já pode trabalhar com a venda logo na abertura. Já o dólar também está no meio de uma lateralização, uma retração de 50%. Caso abra o próximo essas regiões, não seria errado buscar uma correção, né? Porém, já temos as médias curtas chegando perto do preço. Né? Ideal, bom para mim seria se ele abrisse nessas regiões, né? Mas se abrir com gap alto também quiser vir testar essa região, para mim, eu penso numa venda, beleza? Tente não trabalhar com viés e sim interpretando os movimentos do mercado. Beleza? No mais, o dia de hoje é esse.